Não podemos colocar a perder os instrumentos que o Estado tem de combater o crime. As rachadinhas, né, do senador Flávio, elas foram combatidas, as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita. Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha, não pode ficar indignada com o trabalho sério que a Receita está fazendo. Então o Flávio Bolsonaro, ao invés de criticar o governo, deveria se explicar como é que ele, sem nunca ter trabalhado, angariou um patrimônio espetacular. Quem combateu esse tipo de crime foi a Receita Federal, com esses instrumentos. Então nós precisamos de instrumentos para combater o crime organizado. Então nós vamos dialogar para chegar a um denominador comum. Queremos combater o crime organizado? Queremos combater o tráfico? Queremos combater os crimes cibernéticos? Nós precisamos de informação. Quais são as informações relevantes para combater o crime? Nós vamos ter que tomar essa decisão. E nós vamos tomar. Agora, precisa ser um projeto de Estado. Não adianta ficar acusando o governo A, B ou C. Tem que ter responsabilidade com aquilo que é a moralidade pública. A MP blinda o PIX. Blinda o PIX de toda mentira que diversos atores nas redes sociais produziram com um único objetivo: causar desassossego e desordem no ambiente digital, e que isso, infelizmente, como disse o secretário Barreirinhas, levou a diversas pessoas de boa fé a caírem em golpes. Golpes que foram incentivados a partir deste discurso, dessa narrativa que, infelizmente, foi reproduzido por diversos políticos brasileiros. Em razão desses crimes que foram cometidos, nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional. Do dano dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país, com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Olha, o ato que o Barreirinhas acaba de anunciar é justamente para dar força à tramitação de uma medida provisória que o presidente está para assinar. Ela foi fechada, o texto dela foi fechado agora, tem uma tramitação na esplanada até chegar às mãos dele, mas que eu posso adiantar o conteúdo. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do PIX, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do PIX, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em PIX ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em PIX na comparação com em dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX, você não vai poder cobrar a mais.
Você pode até, por falta de conta bancária, não usar o Pix. O Pix não é obrigatório, a moeda é obrigatória. Quem quer que pague em dinheiro tem o direito de pagar em dinheiro a quantia que for. Em Pix, o Pix não é obrigatório, mas quem quer que utilize o Pix vai ter que usar o mesmo valor pago em dinheiro. Não pode ter nenhum acréscimo. E para isso, a medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. Sobre a revogação da Receita Federal, são duas coisas importantes. Não só o limite de 2 mil, mas as operações, as transações via Pix, elas não eram levadas em conta. Passaram a ser esse ano. Elas não vão as operações via Pix, as operações... Não é verdade. Digital. Como é que vai ser isso? Elas não é verdade. Não. Desde 2001 tem um regramento sobre isso. Não, mas em relação ao PicPay, essas instituições de pagamento... Elas já fornecem as informações. O que aconteceu é que elas forneciam voluntariamente. E eles pediram para estar dentro do guarda-chuva institucional da Receita Federal. Foi um acordo, inclusive, com eles. Mas eles fornecem as informações e vão continuar fornecendo. Eles não têm porquê. Eles não têm porquê ser instrumento do crime organizado. Eles não querem ser um canal para golpes cibernéticos. Então quem é sério não precisa de instrução, fornece para colaborar com a autoridade pública no combate ao crime. Amigas e amigos, muita gente tem recebido mensagens pelo celular dizendo que a Receita Federal criou um imposto sobre o Pix. Atenção, essa informação é falsa. O governo não criou nenhum imposto. Nada muda para você, empreendedor ou consumidor, que usa o Pix como meio de pagamento. As regras que foram criadas estabelecem apenas obrigações para bancos, sem criar nenhum imposto. O compromisso do presidente Lula é com a reforma tributária, que já foi aprovada e vai simplificar a sua vida. Não caia em fake news. Primeiro, para agradecer vocês, né, o fato de vocês estarem divulgando a verdade contra o que estão fazendo nas redes sociais. Né? Deixar claro o que é, mas nós vamos tomar providências está se discutindo providências, inclusive criminais, se for o caso, contra quem está propagando a fake news e contra quem está dando golpes, porque há golpes sendo dados no comércio, de uma pessoa querer pagar em Pix e ser cobrada a mais do que quem está pagando em dinheiro, por exemplo. Né? Então, pode caracterizar crime contra a economia popular. Pode haver um pronunciamento à nação, como houve... Não foi discutido isso ainda, mas a AGU foi envolvida para tomar providências judiciais contra os golpistas. Porque quem está divulgando fake news está patrocinando organizações criminosas no país, que estão atuando, mandando boletos para casa das pessoas, cobrando a mais indevidamente, dizendo que está sendo taxado quando não está. Então tem havido crimes envolvendo relações de consumo. Isso está na órbita da AGU, o presidente pediu providências judiciais, as cabíveis, evidentemente, na forma da lei, e nós vamos tomar providências em relação a isso.